Segunda-feira, 14 de junho de 2021. Veja os destaques deste fim de semana nas redes sociais. Mais de 400 mil motociclistas participam de motociata com o presidente Bolsonaro em São Paulo. Brasil volta ao Conselho de Segurança da ONU após 11 anos. Julgamento de denúncia contra o senador Renan Calheiros será retomado no Supremo Tribunal Federal. Lava Jato do Peru pede prisão de Keiko Fujimori. Imprensa argentina diz que Alberto Fernandes foi racista com brasileiros e mexicanos. E João Dória não esconde mais sua fixação por Bolsonaro. Essas e outras notícias já, aqui no Nas Redes. Milhares de motociclistas participam de ato com o presidente Jair Bolsonaro. O número estimado de participantes foi em torno de 400 mil. Esse foi o número de inscritos previamente, segundo os organizadores do evento. A Polícia Militar de São Paulo não divulgou o número de motoqueiros, mas a Secretaria de Segurança Pública informou que foram cerca de 12 mil participantes. Mas quem viu as imagens sabe que o número está muito mais próximo daquele divulgado pelos organizadores do evento, para desespero da oposição, como disse o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o deputado Onyx Lorenzoni. Dá para entender o desespero do pessoal. Jair Bolsonaro é o maior líder popular da história do Brasil, sem claque, com a verdade. O sucesso de mais um evento do presidente Bolsonaro com motociclistas não pode ser ignorado pela imprensa. Veja só essa imagem. Olha ele aí! Essa continência, mano! Minha nossa, velho! Nossa, velho, que é isso, velho? Ah, Bolsonaro, porra! Quem não gostou do passeio do presidente em São Paulo foi o sindicato de motoboys, que logo na manhã de sábado se manifestou contra a motociata de Bolsonaro. Por se tratar de um sindicato, tem muito motoqueiro achando que tem o dedo do PT nesse posicionamento. Outra que não gostou nada desse passeio do presidente foi a jornalista da Folha de São Paulo, Bárbara Gância, mas ela deve se dar mal pelo que andou publicando. Olha aí, colunista da Folha deve enfrentar enxurrada de ações judiciais por racismo e homofobia. A jornalista esquerdista e militante
deve estar indignada com o sucesso da motociata promovida pelo presidente Bolsonaro e publicou nas redes sociais um post que mostra do que é capaz com seu discurso de ódio, com pitadas de racismo e de homofobia. Veja o que ela publicou. Vem cá. Hoje é dia dos namorados e esse monte de macaco prefere sair para dar um rolê de moto com um bozo, muitos na garupa de macho, do que ficar com a esposa ou namorada enrustidos. E ainda chamam essa aí de jornalista. Mas, pelo visto, a raiva dela deve ter aumentado, porque o evento foi considerado o maior do gênero que já ocorreu no mundo. Segundo informações que circularam nas redes sociais, o Guinness Book teria representantes em São Paulo para acompanhar a motociata do presidente Bolsonaro, que continua trazendo novidades para o país. Depois de trazer a Copa América para o Brasil, Bolsonaro pediu e a Conmebol aceitou que, antes de cada partida do torneio, sejam apresentadas informações sobre o Brasil e a cidade que está sediando a partida, como forma de propaganda para o país. Os jogos da Copa América são transmitidos para o mundo todo. Daí, Copa América terá propaganda do Brasil para o mundo. E tem novas iniciativas do governo que vão dar o que falar. A Ferrovia de Integração do Centro-Oeste terá sua construção iniciada. Essa ferrovia vai interligar o Vale do Araguaia, região produtiva de Mato Grosso, com a Ferrovia Norte-Sul. O Renova Mídia informou que a construção da ferrovia favorecerá o escoamento da safra aos portos de Santos, em São Paulo, de Itaqui, no Maranhão, e, no futuro, de Ilhéus. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, divulgou o vídeo com imagens do local onde a construção será iniciada. Esse será um dos maiores entroncamentos ferroviários da América Latina. Governo lançará financiamento imobiliário para policiais. Bolsonaro acena para as forças de segurança pública e vai lançar programa de financiamento imobiliário para profissionais que trabalham na área de segurança. A Caixa Econômica Federal deve financiar 100% do valor de imóveis para policiais e bombeiros em um programa de crédito imobiliário em gestação pelo governo. A ação contará com um subsídio do Ministério da Justiça que permite a oferta de juros menores ou sem entrada. Outras pastas também estariam aí no debate para viabilizar linhas de crédito com a mesma estrutura financeira. A informação é do Terra Brasil Notícias. E o governo federal, dentro do princípio de moralização e seriedade com o dinheiro público, vai atrás de quem recebeu o auxílio emergencial indevidamente. E a expectativa é que 3 milhões de brasileiros tenham que devolver o benefício recebido indevidamente. Brasil foi eleito para um assento não permanente no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil foi eleito nesta sexta-feira para esse assento não permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O país, que é o único da América do Sul nesse conselho, terá um assento no biênio 2022-2023. O último mandato do Brasil no Conselho de Segurança da ONU ocorreu em 2010 e 2011. Esta será a 11ª vez em que o país vai integrar o órgão. O Conselho tem 10 cadeiras rotativas e 5 permanentes, com Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. Denúncia contra Calheiros. Retomada de julgamento é liberada. A iniciativa foi do ministro Dias Toffoli, que pediu ao colega Luiz Fux para incluir na pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal a retomada do julgamento de uma denúncia contra o senador Renan Calheiros.
Além de Renan, outros integrantes do chamado quadrilhão do MDB no Senado Federal também estão na mira do processo. Mas a agilidade do STF impressiona. O julgamento começou em fevereiro e até agora teve apenas o voto de Edson Fachin. No seu voto, Fachin defendeu o recebimento da denúncia de modo a tornar réus por organização criminosa Renan Calheiros, Jader Barbalho, Edson Lobão, Romero Jucá, Valdir Raupp e Sérgio Machado. Toffoli tinha pedido vistas do processo e só agora liberou o caso para análise do plenário do Supremo. E as TVs por assinatura no Brasil parece que andam mal das pernas. TV por assinatura desidratada no Brasil, 170 mil a menos por mês em 2021. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, informou que 2021 registra perda de 170 mil clientes por mês, de acordo com dados até abril. Esse número corresponde a mais que o dobro do ritmo médio de perda registrado em 2020, que foi de 77 mil clientes mês. Ou essas empresas se reinventam, ou terão muitas dificuldades para superar essa crise iniciada com a pandemia de Covid-19. OAB sai em defesa dos sigilos de advogado de Pazuello. A Ordem dos Advogados do Brasil questionou em ofício enviado à CPI da pandemia e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a decisão da comissão de quebrar os sigilos telefônico e de mensagens do advogado José Hardman, que foi assessor especial do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. No ministério, Hardman auxiliava Pazuello juridicamente. Para a OAB, o acesso aos contatos de Hardman poderia atentar contra a categoria, porque comprometeria o sigilo profissional previsto no Estatuto da Advocacia, Lei Federal número 8.906 de 1994, como forma de proteger a atuação de advogados sem receio de perseguições ou represálias, afirma o presidente nacional da Ordem, Felipe Santa Cruz, em ofício encaminhado ao Senado nesta sexta-feira. Agora eu vou dar a minha opinião. Essa defesa para evitar a quebra de sigilo do advogado do ex-ministro Pazuello pode estar relacionada à abertura de um precedente que poderia quebrar também os sigilos telefônicos dos advogados que defendem o criminoso Adélio Bispo. E aí, muita coisa seria revelada sobre alguns poderosos de plantão. Os ministros Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes mantiveram as quebras de sigilo dos ex-ministros Pazuello e Ernesto Araújo e também da doutora Mayra Pinheiro. A decisão de Lewandowski destaca que os dados e informações da quebra de sigilo devem permanecer sob rigoroso sigilo, sendo peremptoriamente vedada sua utilização ou divulgação. Lewandowski justifica a decisão afirmando que o país enfrenta uma calamidade pública sem precedentes decorrentes da pandemia. Diante disso, mostram-se legítimas medidas de investigação tomadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito em curso, que tem por fim justamente apurar eventuais falhas e responsabilidades de autoridades públicas ou até mesmo de particulares por ações ou omissões no enfrentamento dessa preocupante crise sanitária, aparentemente ainda longe de terminar, disse Lewandowski. O ministro Alexandre de Moraes, responsável por julgar o pedido de mandado de segurança feito por Ernesto Araújo, disse em sua decisão que os direitos e garantias individuais não podem servir de argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade política, civil ou penal. O STF recebeu mandados de segurança questionando as quebras de sigilo que foram determinadas na última quinta-feira pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. E agora as notícias internacionais. Mancha de hidrocarbonetos se aproxima da ilha francesa da Córcega. A Córcega é uma ilha francesa localizada no Mediterrâneo e teve praias fechadas, pesca proibida e implantação de importantes meios de proteção costeira. Os franceses se preparam para a chegada de uma mancha de hidrocarbonetos provavelmente ligada à desgasificação ilegal de um navio.
Esse derrame contendo hidrocarbonetos pesados repartiu-se no início do sábado em duas manchas com cerca de 35 quilômetros de comprimento no mar Mediterrâneo e está localizada na zona oriental da ilha, que tem muitas praias arenosas. The Wall Street Journal colocou a recuperação econômica do PIB do Brasil em uma de suas capas. A mídia brasileira costuma esconder informações sobre os acertos do governo Bolsonaro na economia, mas o Wall Street Journal, um dos principais veículos da imprensa dos Estados Unidos, colocou a recuperação econômica do PIB do Brasil em uma de suas capas. Com o título A Economia do Brasil se recupera enquanto a Covid-19 ainda se alastra. A reportagem destaca a retomada no consumo que foi causada especialmente por conta dos auxílios financeiros concedidos pelo governo de Jair Bolsonaro à população. O setor agrícola brasileiro é apontado pelo jornal como um dos principais responsáveis pelo resultado do PIB, com um crescimento de 5,7% com relação ao trimestre anterior, além de um aumento de 4,6% nos investimentos. No Brasil, essa notícia foi publicada pelo Renova Mídia. Virologista indiano afirma que China já tinha vacinas para a Covid antes do início da pandemia. O post foi publicado pelo Terra Brasil Notícias e destacou que um importante virologista indiano fez uma afirmação essa semana que reforça as suspeitas de que a China já teria desenvolvido e produzido vacinas contra a Covid-19, mesmo antes do início oficial da pandemia do vírus. A informação veio a público pelo jornal New Indian Express. De acordo com o Dr. Jacob John, existem alguns mistérios sobre o suspeito vazamento do Instituto de Virologia de Wuhan. A pandemia de Covid-19 na China foi única no mundo. Isso significa que eles estão escondendo algo ou que a China se preparou para isso com antecedência. Nem tudo é o que vemos, afirmou o virologista. United compra aviões supersônicos que podem voar de São Paulo a Nova York em menos de 6 horas. A companhia aérea norte-americana United Airlines anunciou a compra de aviões que prometem reduzir praticamente pela metade o tempo das viagens. Os novos modelos Overture são supersônicos e voam acima da velocidade do som. O plano da empresa é começar a transportar passageiros nos novos modelos até 2029. Atualmente, os aviões utilizados pelas companhias aéreas têm velocidade máxima próxima de 950 km por hora. Os novos aviões supersônicos podem voar até cerca de 2.000 km por hora, permitindo que uma viagem do Rio ou São Paulo até Nova York possa ser feita em no máximo 6 horas. A imprensa argentina afirma que o presidente Alberto Fernandes foi extremamente racista com os brasileiros e com os mexicanos. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, foi duramente criticado pela imprensa internacional e também pela própria imprensa do país, após fazer um comentário racista na última quarta-feira, onde afirmou que os mexicanos saíram dos índios, os brasileiros saíram da selva, mas nós, os argentinos, chegamos de barco que vinham da Europa. Isso aconteceu durante reunião com o premier da Espanha, Pedro Sánchez, em Buenos Aires. Na Argentina, o jornalista Eduardo Feynman, do La Nación, comentou que a declaração foi uma vergonha nacional e extremamente racista com os brasileiros e com os mexicanos. Já o El Clarín, também da Argentina, classificou o comentário de Fernandes como infeliz. Lava Jato do Peru pede prisão de Keiko Fujimori. Keiko, que está criticando a apuração das eleições peruanas, já havia sido presa por 3 meses, acusada de corrupção. Após acusar seu rival Pedro Castillo de fraudar as eleições, um promotor anticorrupção ligado à Operação Lava Jato do Peru, José Domingos Pérez, determinou a sua prisão. De acordo com as novas alegações do promotor anticorrupção, Keiko está sendo acusada de lavagem de dinheiro. Mas ela diz que a esquerda mundial atuou nas eleições peruanas. A candidata à presidência do Peru, Keiko Fujimori, disse no último sábado que a fraude de mesa e a esquerda internacional estão por trás do resultado das eleições,
que tem como virtual vencedor o candidato esquerdista Pedro Castilho. Falta apenas a proclamação oficial por parte da Junta Nacional de Eleições. E a candidata, em reunião com a Associação Peruana de Imprensa Estrangeira, avaliou as eleições do último dia 6, que deixaram Castilho com uma vantagem de cerca de 50 mil votos. E falou também sobre a tentativa de anulação de cerca de 200 mil votos promovida por seu partido na Junta Nacional de Eleições para reverter esses resultados. Mas enquanto a esquerda parece que vai dominar mais um país na América do Sul, na França, o líder da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, recebeu uma quantidade de farinha no rosto durante manifestação na França. O líder do partido de esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, recebeu uma boa quantidade de farinha. Mélenchon denunciou o ato covarde e disse que poderia ter sido pior. O político denunciou grande tensão e um limiar que foi ultrapassado. O episódio acontece menos de uma semana após o presidente francês Emmanuel Macron ter levado um tapa no rosto de um manifestante. Prejuízo do ataque hacker contra a JBS se estendeu à indústria de alimentos dos Estados Unidos. Os sistemas das fábricas norte-americanas da JBS sofreram um ataque cibernético que ocorreu em um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos, o Memorial Day. E esse ataque teve consequências na indústria de alimentos do país, em fazendas de suínos, em fábricas de processamento em pequenas cidades e até em restaurantes em Nova York. O cyberataque desencadeou um efeito dominó no setor, fazendo com que os preços da carne no atacado ficassem mais caros, além de obrigar os distribuidores de alimentos a encontrar rapidamente novos fornecedores. Nos Estados Unidos, estão ocorrendo confrontos entre cybercriminosos e empresas essenciais para o funcionamento da economia americana. Congressistas dos Estados Unidos pedem que o governo Biden explique como foi cooperação entre americanos e Lava Jato. Um grupo de 23 congressistas americanos enviou na semana passada uma carta ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos em que pede que o país torne públicas informações sobre como os órgãos de investigação dos Estados Unidos cooperaram com a Operação Lava Jato no Brasil. Segundo a BBC News Brasil, que teve acesso com exclusividade à carta assinada por estrelas do Partido Democrata, os parlamentares se dizem preocupados com o envolvimento de agentes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em procedimentos investigativos e judiciais recentes no Brasil. E esses procedimentos investigativos geraram controvérsia substancial e são vistos por muitos no país como uma ameaça à democracia e ao Estado de Direito. E no Dia dos Namorados, o governador de São Paulo, João Dória, não escondeu a sua fixação por Bolsonaro. Olha o que ele disse. Acorda pensando na minha sunga, diz Dória sobre Bolsonaro. Depois que o presidente Bolsonaro fez comentários sobre a sunga apertadinha usada pelo governador de São Paulo, ele reagiu. João Dória disse que, depois de ter tomado 2 doses de antirrábica, Jair Bolsonaro passa de raivoso para apaixonado. Ele dorme sonhando com a minha calça apertada e acorda pensando na minha sunga apertada. É muito amor. Tonho da Lua deve estar morrendo de ciúmes. Mas parece que a situação do estado de São Paulo não anda muito boa, como Dória costuma divulgar. Ele está pedindo autorização à Alesp para contratar empréstimo de 8,8 bilhões de reais. Ele diz que o valor será destinado a obras de infraestrutura, à Sabesp e ao programa São Paulo Mais Digital. Será? A Rede Globo de televisão sofre mais uma derrota. Depois de perder os direitos da transmissão da Fórmula 1 e da Copa América, agora teve que indenizar um grupo de 12 indígenas da tribo Chavantes por uso indevido de imagem e interpretação artística. O valor que a Globo vai pagar é de R$1,5 milhão. Olha aí, um grupo de 12 indígenas da tribo Chavantes ganhou um processo judicial contra a Rede Globo. Segundo o Renova Mídia, o caso foi publicado pelo jornal Folha de São Paulo e confirmado pelo portal Metrópolis.
Em 1997, o grupo produziu e lançou um CD com músicas e vídeos. Na época, a Globo divulgou o trabalho com uma cópia da mídia enviada pelos próprios indígenas. Um ano depois, em 98, a produção foi usada no programa da Xuxa, em uma apresentação da banda Carrapicho. A reprodução ainda foi replicada pela emissora em um show no estádio do Paris Saint-Germain. E esse show foi produzido durante a Copa do Mundo de 1998. Mas depois de levar o seu jornalismo a uma grande perda de credibilidade, a Globo adotou uma nova estratégia para tentar recuperar o seu prestígio jornalístico: vitimizar os seus profissionais de imprensa. A emissora resolveu mostrar os bastidores do trabalho e da vida dos seus jornalistas. Críticos dizem que é um apelo emocional barato na tentativa de humanizar os profissionais que desinformam seus telespectadores diariamente. Adrilles Jorge, comentarista da Rádio Jovem Pan, disse que a Globo se transformou em um órgão militante, anticonservador, antibolsonarista, provavelmente por questões financeiras, pois o presidente da República cortou o dinheiro da publicidade institucional federal. E acrescentou que sistematicamente tem feito um jornalismo mal feito, que deturpa fatos como as manifestações pró-Bolsonaro no Dia do Trabalho, colocando falas do Ciro Gomes e do Lula. A gente vê aquela matéria insidiosa que implica Bolsonaro como se fosse potencial assassino de Marielle. A gente vê eles atribuindo mortes e genocídio a Bolsonaro. A questão do intenso engano da campanha do Fique em Casa, que ceifou empregos. Mas nesse fim de semana, o Brasil perdeu duas pessoas que fizeram parte de sua história recente. No sábado, morreu o ex-vice-presidente Marco Maciel, aos 80 anos. O ex-vice-presidente da República morreu na madrugada desse sábado, em Brasília. Maciel estava internado em um hospital tratando complicações do mal de Alzheimer. E no domingo, morreu aos 76 anos o ex-presidente do Banco Central, Carlos Langoni, por complicações da Covid-19. O Nas Redes termina aqui. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com os destaques das redes sociais do próximo fim de semana. Até lá.